a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham e que nos seguem. Quero deixar um verso, um texto, melhor dizendo, da palavra de Deus para a sua meditação. São Mateus, capítulo de número 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, nós vivemos uma onda de suicídios consecutivos. Vivemos uma onda de depressão. Onda esta em que as pessoas, elas estão desistindo da vida, estão desistindo de lutar pelos seus objetivos. Simplesmente porque um projeto não deu certo, ou porque alguém disse alguma coisa, ou a luta se tornou muito grande, ou eu me ofendi com alguém. As pessoas simplesmente estão desistindo. A tribulação, a luta, a aflição do dia a dia, ela vem para todo ser humano. Para o que é crente e para o que não é crente. Para o que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Todos nós estamos sujeitos às lutas, às dificuldades, à depressão, aos revés que a vida coloca em nosso caminho. Jesus Cristo, ele aconselhando os seus discípulos, ele fez o mais belo sermão de todos os tempos, que é o Sermão da Montanha. Uma das pregações mais longas que existem na história. E ele, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 6, no verso 28, ele diz assim: Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos persegue. Ele chegou a dizer que nós seríamos enviados como cordeiros ao meio de lobos. Então por que a nossa geração desiste tão fácil dos seus objetivos, desistem tão fácil do seu propósito? Por que temos tantas pessoas, tanto no meio secular quanto no meio evangélico, desistindo dos seus objetivos, das suas lutas, que já não tem mais prazer na vida e nem naquilo que está fazendo? Deixe-me lhe contar uma história. Eu vou aproveitar aqui o comentário do irmão João Flávio Martínez e eu quero compartilhar com você algumas coisas para que você reflita. Quando o cristianismo ele foi apresentado aos povos e as pessoas apenas enxergavam o cristianismo como se fosse uma seita judaica como outra qualquer. Enxergaram o cristianismo
como se houvesse um bando de loucos. E, portanto, já que não havia nenhuma censura na época, como Roma governava sobre Israel naquela época, então se tratava de uma seita qualquer, e, portanto, na forma da lei, não poderia ser aplicado o religio ilícita, ou religio ilícita. Ou seja, não havia ilicitude, simplesmente era mais uma seita. Era o que eles acreditavam, porque o judaísmo, eles tinham o privilégio da religio lícita, que era a religião legal. Então, por eles serem religio lícita, eles não estavam nem um pouco preocupados. Afinal de contas, todas as religiões que já estavam existindo no Império Romano, não havia o judaísmo, então, de oferecer uma ameaça ao Império naquela época. Mas, a partir do momento que o cristianismo ele começou a crescer, e esse crescimento veio como uma religião autônoma, uma religião separada do judaísmo. Então, o que foi que o Estado fez? O Estado começou a fazer o quê? A perseguir aos cristãos. E esta perseguição, ela começou justamente porque havia uma lei em Israel, lei esta feita pelos romanos, que proibia a existência de novas religiões. Por quê? Porque o Império temia as agitações sociais. E essas agitações que eles temiam é porque as tais seriam provocadas por invasões religiosas. Então o que é que fizeram? Pegaram pegaram um texto escrito por Marcus Tullius Cícero, isso mesmo, que está na lei para os romanos no latim, é Cícero de Legibus II, de número 8. Eles pegaram a lei, esta lei de Cícero, ela dizia o seguinte, que ninguém poderia ter deuses particulares e também não poderiam ter novos deuses. Agora, esses deuses só poderiam ser aceitos se fossem admitidos pelo Estado. Então, a lei de Cícero, o Legibus II, ela dizia o seguinte, que ninguém tenha deuses particulares e nem novos se eles não tiverem sido admitidos pelo Estado. Ou seja, para que alguém pudesse fundar uma nova religião em Israel nos tempos de Cristo, esta religião, ou esse sistema religioso, ele precisava ser aprovado pelo Estado. E nós temos dois problemas aí. O primeiro problema é que Roma era politeísta, adorava a vários deuses. Vamos chegar lá. E em Israel, a religião reconhecida era o judaísmo. Então, no ano 64 depois de Cristo, o que foi que aconteceu? Nero colocou fogo em Roma, acusou os cristãos e ficou no seu palácio tocando lira. E enquanto Nero dedilhava sua lira, Roma queimava e era consumida pelos fogos. E os cristãos, o que aconteceram? Os cristãos começaram a serem perseguidos e mortos por algo que não fizeram, uma simples desculpa. Mas isso foi apenas a introdução do que viria a acontecer
naqueles próximos séculos, até provavelmente o ano 250 depois de Cristo. Estas perseguições, irmãos, elas foram em locais, em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em todo o Império Romano, mas principalmente vamos falar de Israel, foi em toda Israel. Elas começaram frequente, depois de forma esporádicas, e depois esta perseguição ela se tornou de forma geral em todo o império e de forma constante. E por várias causas, por várias situações, essa onda de perseguição ela se desencadeou e durou por mais de 2 séculos, perseguindo a igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção, você que está na luta, você que está sofrendo, você que está passando por dificuldade. E se esta perseguição fosse hoje? E se esta perseguição ela fosse aqui e agora? O que nós iríamos fazer? Sim, porque nós estamos acostumados a um sistema de emergência da fé. São pregadores que cobram, são cantores que cobram, são pastores que cobram, e o de graça receber, de graça dar, e não funciona mais. E o pior de tudo é que a primeira dificuldade, a primeira luta, a primeira acusação que a pessoa passa, quer chutar o balde, jogar tudo para o espaço, e não é isso, isso não é a Bíblia. Jesus não prometeu melzinho na chupeta para ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflição, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobo. Eu li aqui que nós seríamos perseguidos e injuriados pelo nome do Senhor. Mas o problema é que a maioria dos problemas que fazem as pessoas desistirem não são por decepções em nome do Senhor. São por decepções, por situações que são criadas, geradas pela própria pessoa. E nesse momento, nós temos que crer em Deus, confiar na sua provisão e marchar na certeza de que vamos vencer e passar por cima de cada situação. Portanto, se aquelas perseguições fossem nos dias de hoje, meus irmãos, nós estaríamos, desculpe o termo, mas de fato lascados. Porque hoje alguém olha feio, uma pessoa já não quer mais andar, não quer mais seguir, não quer servir a Deus. E os cristãos primitivos, eles sofreram muitas perseguições. Por exemplo, a situação da perseguição política. Eu me lembro que agora, nessas eleições, eu perdi a amizade de várias pessoas. Muita gente deixou de falar comigo por causa do meu posicionamento. E a minha bandeira é o Brasil. Eu defendo o Brasil, eu defendo o meu país. Eu vou lutar por aquilo que está respaldado na palavra de Deus. Mas voltando aos fatos dos cristãos, eles sofreram uma perseguição política. Como é isso? Como Roma estava no apogeu do seu império, então, para que se marcasse o início do império e o final da república, eles formaram um regime político. Esse regime político que Roma formou, ele foi caracterizado pelo absolutismo teocrático. Ou seja, o Estado estava ligado totalmente à religião. Todos os sucessos obtidos eram creditados aos deuses adorados por Roma. Você vai entender agora a causa do problema. Então eles atribuíam todo o sucesso aos seus milhares de deuses. E, como se isto não bastasse, os imperadores, eles deram-se a si mesmos, eles mesmos se nomearam com o título de Augustus, que do latim significa divino. Então, os imperadores romanos se nomearam divino. E as pessoas que os serviram
que os serviram na época, eles eram impedidos de prestar culto ao imperador. Por que eles eram impedidos? Porque havia uma lei, e essa lei não se podia prestar culto ao imperador, mas porém deveria acreditar tudo aos deuses romanos. Então, a estabilidade política naquela época dependia de quê? Da religião. Toda religião, qualquer religião que se surgisse e que fosse contra a religião estabelecida pelo Estado, desta forma, se não fosse aceita pelo Império Romano, esta religião ela era tida como um movimento de anarquia, como um movimento que era inimigo de César. Vocês lembram quando acusaram Jesus? Falaram, é inimigo de César. Tá? Mas vamos seguir adiante. E qual foi o problema que resultou em tanta perseguição? Acontece que o cristianismo foi considerado como um movimento de anarquia. Por quê? Porque o cristianismo não era admitido por Roma. Roma tinha mais de 350 mil deuses à sua época. Mas eles não admitiam o cristianismo como um caminho que se chegava a Deus. Por quê? Porque eles já tinham admitido a religião judaica, eles já haviam admitido o judaísmo. Então o judaísmo era uma religião aprovada pelo Estado e o judaísmo tinha a autonomia dela. Mas a grande questão diante de toda essa situação é que a maioria dos imperadores romanos que foram cruéis com os cristãos se tornaram os melhores administradores do Estado. E eles achavam que estavam fazendo uma grande coisa ao império. Por exemplo, o imperador Trajano foi um ótimo administrador. Ele respeitou as instituições civis e respeitou também o Senado romano. Adriano contribuiu para melhorar o direito romano. E Marcos Aurelius, que se destacou pelo grande espírito de justiça. Então, os cristãos, na época, no início da história da igreja, eles já começaram a enfrentar. Politicamente, os cristãos eram clandestinos. Politicamente, os cristãos eram anarquistas. Politicamente, eles entendiam que os cristãos eram inimigos de César. Vejam a inversão de valores. Um homem de carne e osso se declarar divino não tem nada. Mas alguém pregar que Deus deu seu filho para morrer por toda a humanidade, era inimigo do Estado. Neste preâmbulo também, queridos, nós encontramos um outro problema. Por quê? Porque os cristãos também tinham a rejeição religiosa. Como assim? A religião que Roma criou, conforme eu disse para os irmãos, a religião adotada por Roma, eu falei anteriormente e vou ratificar aqui, era uma religião politeísta. Como isso? Que acredita em vários deuses. Roma vivia um sincretismo religioso. Então, toda vez que o Império Romano conquistavam outros povos, o que é que acontecia? Eles absorviam a cultura desses povos e absorviam a religião desses povos. E aí, eles tinham deuses para tudo quanto é tipo de gostos. E o povo que estava ali vivendo no Império era obrigado a queimar incenso perante essas imagens e a lhe prestar adoração. Agora, os cristãos, em contrapartida, estavam pregando o quê? Que só existe um Deus verdadeiro. Que Deus é um só. E é esse Deus que merece a adoração, a honra e a glória. E que este Deus, invisível, mas real, que é digno de adoração, ele não precisa ser representado por nenhum objeto material. Porque ele é Deus. Então essa postura dos cristãos
esta medida que os crentes adotaram se tornou, na maioria das vezes, motivo de acusação infundada de que os cristãos eram hereges. Então, nós somos tidos como os hereges. Se nós dermos um pulo na história, permita-me abrir um parênteses aqui, você vai ver que hoje não está diferente. Hoje criou-se uma pax religiosa, denominada cristã, evangélico, sei lá mais o que. E eles estão prestando tributo a tudo quanto é tipo de porcaria, menos a Deus. Eles cultuam com sal, com arruda, com rosa. É uma loucura em cima da outra. Se for falar de heresia, eu não concluo a minha linha de raciocínio. É óleo de Jacó, é unção com refrigerante, é homem de vestido. Você não sabe se é uma igreja, se é um terreiro, você não sabe nada. Por quê? Porque a igreja hoje ela se tornou sincrética. A igreja está perdendo o foco. A igreja está se unindo àquilo que ela deveria debater. Quando no passado os cristãos, eles davam a vida pela visão espiritual. Eles estavam cientes que o Senhor Jesus disse que seriam perseguidos, que seriam humilhados e maltratados, mas eles não desistiram. Qual é o outro problema? Fecha o parênteses e volta agora. Qual é o outro parênteses que o cristianismo enfrentava? O problema social e econômico. Por quê? Porque o cristianismo, ele pregava a igualdade a todos, e por isso, ele ganhou mais facilmente a amizade das pessoas pobres, especialmente de quem? Dos escravos. Por quê? Porque enquanto o judaísmo separava quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é nobre e quem é plebe, os cristãos estavam pregando que o plano da salvação, que a pregação feita por Isaías 53, do Cordeiro de Deus que se entregou por nós, era para toda a humanidade, para o servo ou para o livre, para o escravo ou para o senhor. A salvação era para todos. Então, temendo a influência do cristianismo na sociedade, os ricos, os aristocratas da época, que não queriam este modelo, eles não queriam esta forma de vida social, eles não queriam que o sistema antigo mudasse. Como que eles não queriam? Por quê? Eles queriam que Roma continuasse adorando seus deuses próprios, eles queriam que cada um continuasse fazendo o que quisesse, e aí depois os judeus cuidassem da vida deles. Então, como eles não queriam mudança, eles começaram a fazer o quê? A fazer campanha difamando a religião cristã, que é justamente o que o diabo faz. Você está fazendo uma obra, Deus está te usando, Deus está te abençoando, as pessoas estão vendo o crescimento, não querem que você vá adiante, começa a falar mal de você, começa a difamar teu ministério, começa a mexer com a tua honra. Mas eu vou me lembrar de uma frase que o meu pastor dizia: ninguém atira a pedra numa árvore que não tem fruto. Então, se você está na direção certa, estão te apedrejando, estão te difamando, fica tranquilo, Deus está no controle. Vamos voltar ao contexto. Os ricos, à sua época, os políticos começaram a difamar a religião cristã. Os sacerdotes começaram a difamar a religião cristã. Por quê? Porque eles estavam vendo que os seus lucros, o dinheiro que eles estavam obtendo, que estava vindo por intermédio da exploração religiosa, e essa exploração era feita por causa das superstições e por causa das crenças populares que havia em Roma, ela começou a sofrer prejuízo e o seu negócio estava correndo perigo. Por quê? Porque a igreja estava pregando contra tudo que não prestava. Não é que nem hoje, que a igreja pega tudo quanto é tipo de lixo mundano,
Eu não estou falando pessoas, porque pessoas não são lixos. Pessoas são imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando a respeito de costumes pagãos. Estou falando a respeito de coisas que não traz nenhum tipo de edificação. Mas como está trazendo lucro, vamos fazer um baile gospel, uma festa gospel, uma rave gospel, né? Vamos fazer aí tudo que der na cabeça gospel, porque o povo gosta, meu amigo. Então tem cerveja gospel, baile gospel, tudo quanto é tipo de porcaria aí. E porque se for pregar o evangelho genuíno, vai colocar em risco o negócio dos caras. Eu estou dizendo negócio porque quando uma igreja passa a se preocupar só com a matéria, ela não é mais igreja, ela é um negócio. E quando uma pessoa, estou chamando de cara porque quando uma pessoa sai do projeto de Deus para querer lutar só por intermédio de lucro, aí para mim já não é um pastor, é um cara qualquer que não merece a nossa admiração. Então naquela época, a sociedade romana, ela estava dividida nos patrícios, que eram os membros da aristocracia, e os plebeus, a plebe, que era aquele povo humilde, os trabalhadores em geral, e os escravos. Quando você pega tudo isso e junta, você percebe o seguinte, que havia os boatos que estavam circulando em Roma, que alguns populares estavam se levantando contra os cristãos e contra a sua religião. E todos os tipos de calúnia era imposta contra os cristãos. As acusações, elas começavam da adoração de um asno até a difamação de que praticavam canibalismo e incesto. Então começaram a dizer, os crentes comem gente, os crentes estão adorando um jumento, né? Os crentes está praticando incesto, é pai com filha, filha com filha. Começaram a acusar a igreja para tentar desqualificar. Mas o Senhor Jesus, ele já havia advertido a igreja a respeito disso. Como que ele advertiu? Foi o que eu li aqui na leitura inicial. Olhe bem. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Isso é motivo de alegria para aquele que serve a Deus. Mas, no entanto, hoje, qualquer lutinha, qualquer vento, qualquer sopro, eu vou quebrar a cara dele, eu não fui com a cara dele, eu não vou com a cara dela, isso não está certo. Se fosse comigo a história seria outra. Volte para o Calvário. Então, vamos prosseguir. Chegamos ao ano 64 depois de Cristo. Nero, ele está no seu apogeu. Nero é o imperador de Roma. E Nero se tornou um inimigo declarado da fé cristã. Porque Nero, ele não tolerou a religião cristã. Por algum tempo, um pequeno espaço de tempo, Nero resolve não mexer com a religião cristã. Mas, nos seus últimos anos de governo, Nero se volta contra os cristãos. E aí Nero começa a adotar suas práticas e começa a mostrar o seu verdadeiro caráter e a sua forma de governo. E então Nero começou a mandar matar sua mulher, mandou matar os seus irmãos, mandou matar as outras mulheres e começou a praticar todo tipo de desgraça. Nero, que a sua esposa Popeia, ele matou a pontapé chutando pela escadaria do seu palácio. Mas eu vou voltar para falar da perseguição. Então os cristãos que estavam em Roma, eles começaram a ser perseguidos. Os locais em que era pertencente ao Império Romano, o imperador Nero mandou que perseguisse os cristãos. E já desta forma, Nero resolve transformar os cristãos em grandes bodes expiatórios. E esses bodes expiatórios foram os culpados pelo incêndio que consumiu a cidade de Roma. Incêndio este ocasionado por Nero, não pelos crentes, porque foi Nero que mandou botar fogo, mas ele colocou a culpa em quem? Nos crentes. Se tem alguém aí me ouvindo e me vendo, que estão me culpando, seja fiel, que Deus é quem te justifica. Bom, depois de toda essa perseguição,
Depois de toda essa situação que se estendeu por toda a província, toda esta perseguição em que se espalhou, porque os governadores estavam se baseando no precedente de Nero. Os governadores romanos, eles estavam se baseando na forma de governo de Nero, porque a forma de governo de Nero, ela dispensava os cristãos dos tratamentos que eram dados a cidadãos. Eles tratavam os cristãos como se fossem criminosos. E por causa disso, eles resolveram martirizar os dois apóstolos do Senhor, o apóstolo Paulo de Tarso e o apóstolo Pedro. Nero havia se transformado na visão de muitos cristãos a figura do anticristo. Nero, ele resolveu se tornar o diabo em figura de gente. Esta foi a grande realidade. Com a morte de Nero, no ano 96 depois de Cristo, por exemplo, veio a segunda perseguição no governo do imperador Domiciano. Se a perseguição que Nero causou aos cristãos foi terrível, foi desumana, foi mortal, Domiciano superou Nero em crueldade. Embora tenha sido de pouca duração a perseguição de Nero, ela não foi tão violenta quanto a perseguição do seu primo Domiciano. Por exemplo, Flávio Clemente foi morto, sua esposa foi exilada. A perseguição estava baseada na acusação de ateísmo, porque eles estavam se recusando de participar do culto ao imperador. Nesta época, o apóstolo João, ele foi banido e foi para a ilha de Patmos. Porque enquanto na época de Nero não estava havendo culto ao imperador, Domiciano já foi diferente. Ele fez um culto ao imperador e ele mesmo, ele próprio, se declarou Deus. E qualquer um que não prestasse culto a ele deveria morrer. Essa era a visão de Domiciano. Mas Domiciano morreu e veio a terceira perseguição no governo de Trajano, que durou de 98 a 117 depois de Cristo. Trajano, embora ele mantivesse a mesma política dos governantes que antecederam ele, ele chegou, contudo, sendo um dos mais brandos com os cristãos. Mesmo que o cristianismo era tido como uma religião ilícita, Trajano não estava mais apoiando a perseguição. Ele não estava mais caçando crentes. Isso só acontecia se houvesse denúncias contra os cristãos. Mas nem todas as denúncias anônimas eram levadas em conta naquela época. Nós temos algumas histórias, por exemplo, a respeito da correspondência que foi trocada entre Plínio, governador da Bitínia, e o imperador Trajano sobre esta questão. Nessa época, Simão, irmão de Jesus, e Inácio morreram. E Inácio, por sinal, ele foi jogado vivo às feras, aos cães ou aos leões, para que pudesse ser consumido e morto. E muita gente dizendo que está passando luto, que vai parar. A quarta perseguição, ela se deu no governo de Adriano, que durou de 117 a 138 depois de Cristo. Esta quarta perseguição, ela deu continuidade às perseguições anteriores, porém, com a mesma brandura que o governo de Trajano. Mas mesmo assim, houve muitos mártires naquela época, muita gente morreu. Houve uma perseguição aos judeus por causa da ressurreição de um dos líderes deles, chamado Bar Coquebar. Aristides, que foi filósofo cristão naquela época, ele se dirige ao imperador, sua apologia da religião cristã.
E pessoas pagaram com a vida. Pessoas sofreram. Mas, embora houvesse brandura, a coisa não parou por aí. Porque a quinta perseguição, já no governo de Antonino, o Pio, de 138 a 161 a.C., este governo, ele pegou os cristãos e deu um período de sossego, deu um período de refresco aos crentes. E de vez em quando se tinha notícia de perseguição, de vez em quando se tinha notícia de alguém que foi martirizado. Mas os cristãos, eles passaram a ter a liberdade de anunciar o evangelho. O cristianismo foi levado a várias partes do império. Inclusive, Policarpo, um dos pais da igreja, foi martirizado bem nesse tempo. Então, mataram, embora o período fosse de brandura, fosse de calma, mesmo assim, mataram Policarpo e tantos outros homens e mulheres que a história não relata. Neste mesmo contexto, na sexta perseguição, que veio no governo de Marcos Aurélio, de 161 a 180 depois de Cristo, em meio a toda aquela paz que os cristãos estavam aparentemente desfrutando, Marcos Aurélio, ele começa novamente com as perseguições. E ele começa a perseguir os cristãos daquela época. E Marcos Aurélio, que era filósofo e era imperador, ele criou uma situação alegando que deveria manter a paz. E por isso, para manter a paz no Estado, ele estimulou a perseguição à religião cristã. E muitas dessas perseguições ficaram famosas, como a dos mártires de Lyon e Viena. Muitos filósofos começaram a escrever ao imperador defendendo a fé cristã. Entre estes filósofos, destacamos Justino, Aristides, Atenágoras, Melitão de Sardes e tantos outros que neste tempo tentaram defender os crentes, mas mataram Justino como mártir. E no final do governo, em 178, o filósofo platônico Celso, ele elabora um tratado erudito contra o cristianismo, e ele escreve o artigo O Verdadeiro Logos. Veja, queridos, que o adversário da nossa alma, ele está sempre buscando uma forma de querer parar a igreja de Deus. No meio de toda essa situação, se levanta a sétima perseguição sob o governo de Sétimo Severo, em 193 a 211 a.C. Sétimo, ele, durante algum tempo, ele favorece os cristãos. Mas, quando vai chegando no meado dos anos 202, a benevolência, a bondade dele acaba, chega ao fim. E então os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram, porque ele era cruel nas suas perseguições. E no seu governo, ele não aliviava para os cristãos. E não adiantava fazer defesas jurídicas à sua época. Não adiantou, como por exemplo o advogado, apologista e cristão Tertuliano. O número de mártires era grande. O exemplo, irmãos, nós podemos citar o exemplo desse martírio de duas cristãs, que foi Perpétua e Felicidade, que foram estraçalhadas pelas feras. E como se não bastasse, o número de maldade que o imperador fazia só tendia a aumentar. Mas tinha um negócio nesse negócio aí. Quanto mais eles eram perseguidos, mortos, o número de conversões na igreja era maior ainda. O número de conversão era maior do que a perseguição que ele fazia. O número de conversão era tão grande que Tertuliano chegou a exclamar que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Aleluia! No meio da perseguição, a igreja crescia.
Se quiser melzinho na chupeta, irmão, não vai rolar. Porque a igreja é sal da terra e luz do mundo. Se a semente da igreja é o sangue dos cristãos, oh meu Deus do céu, que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, porque nós estamos sujeitos a tudo. E eu já vou concluir minha fala daqui a pouco. Mas deixe-me lhe falar a respeito da 8ª perseguição, quando Maximino, que governou de 235 a 238 depois de Cristo, o governo dele foi apenas 3 anos, mas foi 3 anos de perseguição intensa. Foi 3 anos para que ele pudesse rivalizar com o seu antecessor no trono imperial, Alexandre, que foi pacífico com a religião cristã. Maximínio levou tudo ao extremo, principalmente as perseguições. A terra novamente, ela começou a ser regada pelo sangue dos mártires. Por quê? Maximínio, ele perseguiu, ele matou, ele destruiu, ele causou todo tipo de desgraça contra os cristãos. Simplesmente por quê? Por os cristãos defender a fé. A 9ª perseguição foi sobre o governo de Décio, que governou de 249 a 251 a.C. O Império Romano estava passando por algumas dificuldades grandes. E uma das principais invasões que Roma se deparava nessa época era a invasão dos bárbaros. Então, Décio, ele traz de volta o culto ao imperador. E aí Décio traz de novo a adoração dos deuses. Décio, ele omitiu decretos para que cada cristão do império pudesse sacrificar em público. Como os cristãos, eles não quiseram se curvar diante dos editos emitidos por Décio, aí começou de novo uma nova onda de perseguições. E muitas execuções ocorreram em todo o Império Romano. E então Décio, em seu governo, ele resolveu acabar com a religião cristã. E aí, meu amigo, foi bem nessa época que Orígenes morre em decorrência das torturas que ele havia sofrido. A 10ª perseguição veio em 253 a 260 a.C., sob o governo do imperador Valeriano. Este imperador, ele ultrapassou Décio em crueldade. Ele proibiu os cristãos de cultuar e de visitar as catacumbas de Roma. Ele promulgou um decreto para que se extinguisse os cristãos. E os cristãos que se recusavam a sacrificar os deuses romanos eram castigados com morte. Eles eram castigados com mortes, seus bens eram tomados, eles eram banidos do império ou fazerem trabalho forçado, trabalhar como escravos. E executaram muita gente. E um dos que foram executados, que a sua época se destacou bastante, foi o bispo Cipriano, que foi executado no domínio de Valeriano. Por fim, nós nos deparamos com a última perseguição, que veio no governo de Diocleciano, este que governou de 284 a 305 depois de Cristo, 305 antes de Cristo. A perseguição de Diocleciano foi uma das mais longas, mais impiedosas e mais duradouras. Por quê? Porque esta perseguição durou 10 anos. Diocleciano estava sendo auxiliado pelos seus amigos, pelos seus aristocratas, e eles decidiram destruir todas as igrejas. Decidiram destruir todos os escritórios sagrados. Eles resolveram mandar prender todos os principais líderes da igreja e forçou os cristãos a oferecerem sacrifício aos seus deuses. As perseguições de Diocleciano alcançaram o Império Romano em sua totalidade. Os cristãos eram caçados como ratos. Eles eram exterminados. A única região que conseguiu que conseguiu se safar no meio dessa situação
foi na região da Gália, onde residia o imperador Constantino. Agora, se todos estes homens aí não conseguiram, Roma, com todo o seu apogeu, Roma não conseguiu. Se em todo o seu apogeu Nero não conseguiu acabar com a igreja, Domitiano não conseguiu, Trajano não conseguiu, Adriano também não conseguiu, Antonino não conseguiu, Marco Aurélio também não conseguiu, Setímio Severo também não conseguiu, Maximino não conseguiu, Décio não conseguiu, Valério não conseguiu, Diocleciano não conseguiu acabar com a igreja. Agora você acha que vão ser certos elementos que dizem que estão a serviço de Deus que vão conseguir? A igreja, ela está aqui, ela vai vencer. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E nós vamos passar de luta em luta, de vitória em vitória, até chegar na Nova Jerusalém. Se você está passando prova, está sendo perseguido, o Evangelho é isso. Mudança de vida. Volte para o Calvário. Jesus te ama. Jesus te ama e te garante o céu. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Até a próxima. Beijo no seu coração. Eu fico por aqui. Pastor Rêmulo, deixando a sua saudação de paz.